Eita! Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, que a surpresa é você quem produz, a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um caminho de luz, a surpresa é você que produz, a surpresa é você que produz. Você vê diferente o que parece igual, por isso que a arte é tão legal. A arte é tão legal, a arte não faz mal. Você vê diferente o que parece igual, por isso que a arte é tão legal. A arte é tão legal, a arte não faz mal. A arte não faz mal, a arte não faz mal. Né? Pois é, gente. Então, agora a gente vai fazer a nossa revisão com muita cautela, com muita, né, muita força, né? E aí, através dessa revisão, nós vamos para as atividades. Então, deixa eu colocar no violão aqui na estante dele, e depois desse momento aí bem brejeiro, bem pantaneiro aí, né, gente? Aí a gente vai direto aqui para os conformes aqui, né? Então, tá vendo aí? Vamos começar logo com uma questão aqui. Com uma questão não, opa! Com a primeira parte da nossa revisão, sobre o sítio arqueológico, né? Que a gente debateu. Lembra que a gente falou daquele romance lá, né? Que o cara namorava com uma menina, que ela era louca por visitar sítios arqueológicos, aí eles marcavam o encontro e não dava certo. Ó. Difícil isso, né? Então, o sítio arqueológico, a menina sabia de tudo isso. Ó. A menina era pauleira mesmo, a menina entendia das coisas. Tá? Então, o sítio arqueológico, por exemplo, é o local onde há vestígios, onde tem assim, sinais deixados por civilizações ou grupos humanos do passado. Esses vestígios podem incluir, olha só o que podia ser: construções, artefatos, ferramentas, pinturas, inscrições, riscos, restos de alimentos, sepulturas, outras coisas também, outros elementos que ajudam a contar a história e a compreender as culturas antigas. Então, o pessoal chegava lá, o pessoal altamente estudioso, né? Limpava direitinho, pesquisava direitinho. Olha só, eles usavam, nesse tempo aqui, eles já usavam, já tinha uma foice aqui, então eles já sabiam como cortar o ferro. E aí vai dizer, então é um povo mais avançado. Ficavam conversando esse tipo de coisa aí, e estudando e pesquisando para encontrar. Olha só a atitude dessa pessoa aqui, ó. Vendo? Ele viu alguma coisa ali perto da pá, e aí eles estão olhando porque eles vão mexer cuidadosamente para não danificar nenhum material desse, para poder ter uma noção mais precisa. Então, o naturalismo e o geometrismo. Nós falamos disso também, estudamos sobre isso aí. O que é isso? São duas faces da arte rupestre no Brasil, né? Porque tinham
muitas figuras que o pessoal desenhava do jeito que estava vendo. Então, isso aí é o que a gente fala, que a gente chama de naturalismo. Mas aí tinha outras figuras mais diferenciadas, que o pessoal fazia coisas parecidas com linhas, né? Linhas paralelas. Essa aqui não está muito paralela, não. É porque eu estou com a mão meia solta aqui. Mas tinha também cilindros, né? Cilindros, cones, triângulos, figuras, desenhos parecidos com esses traços aí. Então, que lembravam, que chamavam, que a geometria já é um estudo bem mais avançado, tá? Então, quando se tratava disso aí, então ia para uma classificação, e quando era simplesmente figuras imitando, né, coisas da natureza, pessoas, animais, então estava na outra classificação. Então por conta disso aí, tem o naturalismo e o geometrismo, tá? Fica bem destacado quando a gente começa a estudar melhor essas situações, ok? Então, seguindo aqui, nós temos que os pesquisadores, esses que eu estava falando deles agora, tá? Com base nesses sinais aí, arqueológicos, quer dizer, desses sinais que foram pesquisados, foram encontrados lá em São Raimundo Nonato, lá no Piauí, classificam essas pinturas e gravações em dois grupos, porque tinha, olha, o sítio lá da Serra da Capivara, do São Raimundo Nonato, é considerado um dos maiores do mundo até, por causa da quantidade de vestígios, de traços, de desenhos que existem lá nas paredes, né? Nas cavernas, né? Nos lugares. Então, olha só, eram tantas que algumas foram classificadas naturalistas e outras foram classificadas com motivos geométricos. Certamente o que acontece? O que acontece é que um grupo habitou um tempo, veio o outro depois, tempos depois, e aí foi acontecendo. E os motivos geométricos são linhas paralelas, grupos de pontos, círculos, círculos concêntricos, cruzes, espirais e triângulos. É muita coisa, tá? Aí também eu quero que você não esqueça também que os sítios arqueológicos brasileiros são protegidos pela Lei número 3.924 de 1961, onde os sítios são considerados bens patrimoniais da União, do Brasil, né? Fazem parte do patrimônio do Brasil, porque são locais de ocupação humana pré-histórica, tá? Então aqui um exemplo, né? Os desenhos aí já bem avançados, né? E aí aqui a gente chega no final da nossa revisão, vamos já para a nossa atividade de sala. É só um minutinho, tá? Vai, bola! E aí, não fica com o coração aperreado, né? Apertado, aí chacoalhado, batendo, porque vai ser tudo muito leve, vai ser tudo muito legal. Vamos logo lá para a questão de número 1. Tirando aqui nossas dúvidas, veja só. Os sítios arqueológicos no Brasil. Olha só o contexto. O Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no Piauí, eu não falei? Eu falei. É lá no Piauí. É um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. Eu falei. Ele é conhecido por conter a maior concentração de pinturas rupestres das Américas. Ser um local de preservação de biodiversidade da caatinga, a vegetação, né? Apresentar evidências da ocupação humana com mais de 50 mil anos, ser reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, possuir estruturas megalíticas semelhantes às de Stonehenge, blocos de pedras como as de Stonehenge.
Então vamos ver aí, Anchorheim. Bom, aqui está falando que 1, 2, 3 e 4 estão certas. Então, a de número 5 está totalmente errada. Por quê? Porque fala que lá tinha blocos de pedras imensos, como o lago de Stonehenge. Não tem isso em nenhum momento, quando a gente falou na Serra da Capivara, quando a gente falou no sítio arqueológico, não falamos jamais nisso daí. Então, a única que está fora aí, está fácil essa questão, né? Então vamos logo para a segunda aí, porque isso daí a gente já não tem mais nem graça. E agora, a respeito dos sítios do mundo, vamos ver o contexto. Veja aqui, Machu Picchu, no Peru, é um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo. É uma pequena cidadezinha, tá? Lá em cima. E sobre ele, analise as afirmativas. Olha só, foi construído pelos maias, pela civilização dos maias, no século XV. Está localizado nos Andes, a mais de 2.400 metros de altitude. É conhecido como a cidade perdida dos Incas. Ó, falando mais e aqui é nos Incas. Declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1993, é acessível apenas por trilhas ou trem. Qual dessas alternativas está correta? Não tem muito que a gente passar grandes elucubrações, porque a gente já vai aqui já vê o seguinte. Foi construído pelos maias no século XV, está aqui o problema, tá? O 4, né? Foi declarado, aqui também o ano, né? E não foi pela Unesco. Então, a Unesco... Então, essas duas premissas aqui estão completamente fora da nossa análise, tá bom? Vá sabendo aí, vá aprendendo também que Machu Picchu está localizado nos Andes, está a mais de 2.400 metros de altitude, é conhecido como a cidade perdida dos Incas. Está aqui outro ponto aqui, ó. Os Incas é um povo, os maias são outros, né? É outra civilização. Então, isso aí é um diferencial grande. E aí, opa, tem um problema aqui, né? Porque essa daqui está certa, desculpa. Foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983. Está certo, sim. Excuse. Então vem aí, ó, é acessível apenas por trilhas ou trem. É essa a nossa premissa completamente errada. É um pouquinho de desconcentração já gera esse tipo de coisa, né? Então, corretíssimo, 2, 3 e 4. Então vamos seguir aqui. O trabalho arqueológico. Vamos questão sobre isso aqui. No contexto a gente tem o trabalho arqueológico é essencial para a preservação e estudo dos sítios históricos. Sobre as práticas arqueológicas, analise as afirmativas. Então você tem aqui, ó, a escavação é a única técnica utilizada para encontrar artefatos. O uso de tecnologias como LiDAR ou LIDAR, porque é uma sigla inglesa, né? E drones têm revolucionado a arqueologia. A análise de DNA em restos humanos ajuda a compreender as populações antigas. A documentação detalhada é fundamental para preservar informações sobre os achados. Então, aí tem essa aqui também, né? A arqueologia é uma ciência que não se relaciona com as outras disciplinas. São afirmações aí. Então, gente, é importante a gente aprender a ler e ir compreendendo e analisando as alternativas, porque é onde você vai exercitar a lembrança do que você aprendeu, né? Onde você vai ver a lógica
né, que está por trás das afirmações. Então, olhando por esse lado aí, as alternativas corretas, a 1 está fora, a 5, né, também está fora. Vamos ver aí por quê. Então, a escavação é a única técnica utilizada, não é, né? Isso aqui é a palavra que detona essa aqui. E o 5, a arqueologia é uma ciência que não se relaciona com as outras disciplinas. Isso aqui é uma verdade, né? Se não aqui, tá? Matou a história toda aí, tá? Porque, obviamente, é o inverso disso aí. Muito pelo contrário, tudo entra em jogo. Ok? Então vamos aqui para a nossa questão aqui, vamos dar uma voada aí, pegar um avião e seguir para o futuro com essa questão aqui do Enem, né? Sobre o parque, o sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no Piauí, que é um dos sítios mais importantes do Brasil e que é conhecido por abrigar, olha só, a maior concentração de pinturas rupestres das Américas, que retratam cenas do cotidiano de povos históricos. E aí, sobre a importância desse sítio, vamos analisar. Vamos lá, vamos praticar. A gente já está ficando esperto nisso aí, né? Ele contribui para o estudo da ocupação humana nas Américas. É conhecido como patrimônio mundial, reconhecido pela Unesco. Apresenta evidências de ocupação humana com mais de 50 mil anos. É um exemplo de preservação ambiental e cultural e foi descoberto no século XXI. Então vamos ver aqui nossas alternativas. Nós temos, vamos ver o que houve com um e com a última. Contribui para o estudo da ocupação humana das Américas. E o 5 foi descoberto no século XXI. Está fácil demais isso aí. Tranquilex, né? E, ao contrário, vamos também aqui valorizar essas afirmações aqui, porque são elas que são as verdades sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. E aí chegamos à nossa questão de número 5, né? Nessa questão aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Tem todas aquelas premissas, né? Aquilo que eu já venho falando, você, da construção da sua resposta, né? Quando você for escrever, for argumentar através do texto. Tem também que você não pode esquecer que você tem que se referir a coisas que têm a ver com o tema. Apesar de que você vai dar a sua opinião, né? Mesmo sendo a sua opinião, é sobre aquele assunto ali. Então você não pode fugir totalmente, né? Nem muito, nem um pouquinho. Você não deve fugir do tema da pergunta, tá? Então, eu tenho uma sugestão de resposta, eu vou ler para vocês, para você ver coisas que você pode e deve usar numa resposta a uma pergunta desse tipo. Vamos ver lá. Você tem aqui assim, ó. Você pode citar a lei, né? A lei. Os sítios arqueológicos brasileiros são protegidos pela Lei 3.924 de 1961, onde os sítios são considerados bens patrimoniais da União. Aí, e segundo a sua importância científica ou ambiental, porém, deve ainda vir a ser tombados. Tem vários e vários que precisam ainda passar por essa proteção, o que reforça as ações de preservação quanto à intervenção humana. Eles são considerados áreas de patrimônio onde é possível obter uma quantidade de informações, práticas, valores e estruturas das sociedades antigas. Esse é um dado que você deve reforçar. E aqui, finalizando, queria deixar bem claro para você pesquisar mais sobre os assuntos que a gente vem estudando, né? Como, por exemplo, no caso da arte rupestre brasileira, não faz nada
demais você voltar lá, ver mais detalhes, né? Porque uma coisa se relaciona com a outra, ok? Terminamos por aqui, até a próxima aula.